Motim em Família. Esta é a lição número 5 da classe de adultos do segundo trimestre de 2023. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Texto áudio. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E o que é murmuração? Fica aqui comigo para você saber exatamente o que é o termo, né? O que significa o termo. Verdade prática, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Introdução. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família que contribuem com a desarmonia familiar. É notório que os irmãos que eu digo de sangue, né, costumam ter as suas dissensões, né, as suas divisões, os seus momentos de acalorados e tudo mais. Pois bem, é natural que uma família que tenha irmãos, é natural que haja uma briga aqui e outra ali, é natural. É um pouco mais difícil de encontrar irmãos, famílias, né? Digo no sentido carnal mesmo, né? De sangue, que não tenha esse tipo de contenda, de briga, que estejam sempre em harmonias. É muito difícil. Entretanto, o caso de Moisés, Miriam e Arão é uma questão mais complexa. E isto é um grande perigo, é um grande problema. E por que é complexo? Porque aqui o ponto é a inveja de Arão e de Miriam, a inveja, o ciúme que eles sentiam do seu irmão mais novo. De modo geral, as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, têm um pouco mais de dificuldade de associar que aquela pessoa mais nova, ainda mais se for um irmão ou uma irmã, ter uma situação privilegiada, principalmente diante de Deus. Já vista que até mesmo em ocasiões, em situações, até mesmo na igreja, pessoas têm dificuldades Eu vou dar um exemplo aqui melhor. Imagina que o pastor tenha 40 anos e tem uma pessoa lá de 80 anos, de 60 anos, 70 anos, ou seja, é um obreiro, né, um presbítero, muito provavelmente, um evangelista, que tem idade para ser pai do pastor. No entanto, ele não é pastor e vai ser pastoreado por uma pessoa de 40 anos, que é muito mais nova. Isso causa um certo desconforto em muitas pessoas. É claro que, a grosso modo, a grande maioria não se importa com isso, mas geralmente sempre causa um desconforto. Portanto, talvez seja essa dinâmica de Arão e de Miriam, vendo seu irmão mais novo, como se fosse dar ordem a eles, como se ele fosse privilegiado por Deus e eles, os dois, não. Então isso causou um conflito entre irmãos. Entretanto, é bom que deixar claro que isso não é bom que isso aconteça no meio de nós. A influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. A rebelião é um pecado gravíssimo. E aqui a questão da rebelião nos dá a ideia daquilo que é uma desobediência com um intuito realmente de desobedecer, ou seja, a pessoa não desobedece por desconhecer a regra, desobedece conhecendo a regra, sabendo da regra, mas vai contra esta regra, ou seja, ela está em rebeldia. É interessante que quando uma pessoa vai batizar, de modo geral, o pastor sempre pergunta se ele está fazendo de livre de espontânea vontade, o candidato diz que sim, e depois ele pergunta se você vai seguir todos os estatutos da igreja, bíblicos, né, os regimentos internos da igreja, a pessoa concorda e ali é batizado. Depois que batiza, depois de um tempo, alguns anos, essa pessoa que lá na hora do batismo disse que concorda com as regras da igreja, vamos assim dizer, né, as regras da igreja, agora quer revolucionar, agora quer ir contra aquilo que outrora ele concordou.
Então é algo de desobediência, isso é uma rebelião. É uma rebelião contra a igreja, contra os estatutos do Senhor, contra o pastor, né, muitas vezes. Então, aqui, isso nasce um motim, que aí o que essa pessoa vai fazer? Vai chegar para uma outra pessoa e vai falar, não, vamos contra esse negócio. Aí outra pessoa vai também, aí concorda de se rebeliar também contra aquilo. Aí chama mais um, chama mais dois. Daqui a pouco tem uma turma de pessoas dentro da igreja com esse motim, com essa rebelião contra a igreja, contra o pastor, que outrora concordaram. Então isso é uma rebelião, isso não está nos planos do Senhor. Se porventura alguém não concorda com a igreja que outrora lhe concordou, a coisa mais sensata a fazer é pedir a carta e sair pela porta da frente, né? O mais sensato de fazer, porque verdade é que uma hora ou outra iremos discordar da direção da igreja. Isso é natural que aconteça, né? Natural que eu digo que acontecerá, sempre acontece uma coisinha aqui ou outra. Então, dependendo das circunstâncias, se é algo muito grave que realmente a pessoa não concorde, até porque pode ser também que o pastor esteja de uma forma errada, né, levando o rebanho do Senhor para um lugar errado, então sim, essa pessoa tem todo o direito de se rebelar, porque é uma questão antibíblica, né? Mas de modo geral a rebelião é sempre contra algo que é certo, sempre algo que é correto. A primeira queixa. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Quantas pessoas hoje não reclamam, né? Parece que reclamar parece que faz as coisas andarem, o que não é verdade. Reclamar, quando nós temos algo que não está andando bem, reclamar é a pior coisa a se fazer. Por quê? Porque a reclamação não muda nada, não muda absolutamente nada. Então veja que foi a primeira queixa desse povo, né? Que esse povo estava numa terra, no caso no Egito, que era uma terra relativamente produtiva, né? Plantavam, né? O que plantava colhia, então tinha ali uma certa fartura nesse sentido. Entretanto, agora eles estão numa situação de deserto, né? Que como o nome sugere é um lugar que não tem vida. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam tristes, estavam se queixando, reclamando disso. Se esqueceram de dois detalhes. O primeiro detalhe é que estão livres. Estão no lugar, num deserto, mas estão livres. É melhor estar num deserto livre do que preso numa terra fértil. Muito melhor. E segundo, ainda que esteja no deserto, Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Então veja que a pessoa que reclama, o cristão que reclama, uma irmã, que ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela diz que crente que murmura no deserto morre. Então vamos parar de murmurar para a gente não morrer no deserto. Está passando no deserto, glorifica o nome do Senhor. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil, não tem dúvida. Glorificar a Deus no deserto é muito difícil. Entretanto, é no deserto que acontecerá a comunhão mais profunda entre você e Deus. Acontecerão os maiores milagres do Senhor, acontecerão na sua vida quando você estiver no deserto. E por que isso? Simples. Porque o Senhor no deserto é o único recurso que você tem. Então você só pode ir a Ele. Quando nós vamos ao Senhor, somente ao Senhor, o Senhor nos responde. Portanto, a queixa, aqui, né, a primeira queixa dos povos é porque estava saindo de uma terra que era muito fértil, né, no caso o Egito, e indo para outro lugar que no caso agora está no deserto. E só para lembrar, o maior deserto do mundo não é o deserto de Saara, o maior deserto do mundo é o deserto da Antártica. Só para colocar em xeque, ou melhor, para tirar a dúvida, a Antártica é o maior deserto do mundo. Lembrando que deserto é o lugar onde não tem vida, ou a vida ali é escassa. Então, o maior deserto do mundo é a Antártica. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, o maior deserto seco, né? O maior deserto de areia. E o deserto do Atacama é o deserto mais quente do mundo. Só para você, aí você escolhe em qual desses desertos você quer ficar, né? Se no deserto gelado, no Saara, que é o maior do mundo, que é quente, e no deserto do Atacama, que é ainda mais quente. Aí você escolhe. A segunda queixa.
Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. O povo prova esse povo de Israel. Não dá. Imagina agora que Deus manda o alimento dos altos céus e o povo reclama do cardápio. Agora, você vê que o povo de Israel, sinceramente, eles têm essa, ou tinha, né? Falando do tempo bíblico, falando do passado, o povo de Israel tinha mesmo essa mania, né, de reclamar, viver reclamando, viver murmurando. Não é muito diferente hoje. Hoje vemos muitos cristãos que têm uma vida até razoável, mas está sempre reclamando, está sempre murmurando contra o Senhor. Então aqui eles estavam com o quê? Com saudades dos alimentos do Egito. E quantas pessoas aqui, o Egito, é bom deixar claro que o Egito, ele tipifica na Bíblia o mundo, né? Então quantas pessoas hoje não estão dentro da igreja e estão procurando o alimento lá no mundo? Estão deixando o maná do Senhor para ir atrás, porque estão com saudades do maná do mundo. Isso não deve acontecer conosco. O Senhor nos dá o alimento de cada dia, tanto espiritual quanto material. Então nós devemos não murmurarmos contra o Senhor, mas agradecê-lo, dar a Ele toda a honra, glória e louvor. E volta também aquela questão de Abacuque 3,17, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que falte o alimento material, importante é que nós venhamos estar salvos na pessoa do Senhor, estarmos nos alegrando na presença do Senhor. A terceira queixa, o povo gosta de se queixar mesmo, não? Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. A inveja, o que é inveja? Inveja é um desejo ardente pelas coisas que é do outro, né? A pessoa fica triste por não ter aquilo. E aqui uma questão até relativamente coerente, que foi a questão do casamento de Moisés com uma mulher cuxita, né? Ou seja, não era de família hebreia. Se fosse trazer para nós, é como se fosse uma pessoa não cristã, talvez seja essa a dinâmica, só para a gente ter uma ideia, mas o principal da queixa não era isso era só algo por cima, né? Eles falavam só para ter um assunto, né? Só para ter o que reclamar mesmo, né? Mas a questão principal era a questão de que Arão e Miriam queriam ter um tratamento protagonista, ou seja, o que é um protagonista? Protagonista é aquele ator principal, né? Aquela atriz principal, né? Numa questão de literatura, é aquele personagem principal do livro. Então era isso que eles queriam, ser protagonista, né? Ser os dois principais e não Moisés, né? Que Moisés era o protagonista da história. Sabemos que o protagonista de verdade mesmo era o Senhor, mas em questões humanas, Moisés estava na liderança. Então era isso que eles queriam, né? Tá no posto de liderança. E por quê? Porque eles invejavam o irmão. A inveja, ela é ruim em qualquer lugar. Entretanto, entre família ela é muito pior. Por que alguém vai invejar o que o irmão tem? O que a irmã tem? Isso é algo que não cabe dentro da perspectiva cristã. O cristão não deve ter inveja de ninguém, principalmente dos irmãos. Até porque, se o meu irmão tem algo, então é meu também. Se o meu irmão está liderando, a minha irmã está liderando, né, um departamento, ou seja o que for, ou ela comprou um carro novo, por que eu vou invejar? Se é dela, é meu também. Então, até essa perspectiva já cabe, a gente já vê que isso aí é uma questão humana, né? Já fica notório o que é aquilo que a Bíblia diz, né? Que a boca fala que está cheio o coração. Então a pessoa fica o quê? Cheia de inveja, então fala com inveja, com ciúme. Então é algo que não é da parte do Senhor e nós não devemos ser assim de maneira nenhuma. Sinopse: os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Motivo da rebelião de Miriam e Arão: a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote.
Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. A liderança, ela tem algumas questões, algumas qualidades que o líder precisa ter. E não é todo mundo que tem. Para liderar, são muitas as qualidades que uma pessoa precisa ter, lidar bem com o público, né? Primeiramente, na questão cristã, é ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, é o mais importante. Tem que ser uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa que tenha humildade, né, que seja humilde de coração, tem que ser uma pessoa que sabe lidar com o público, uma pessoa que sabe delegar tarefas, uma pessoa que incentiva as outras pessoas a crescerem, uma pessoa que sabe dividir, colocar cada um no seu lugar, e a lista é bem grande. Então, na perspectiva de liderança, se Deus chamou alguém para liderar, é aquele alguém, Deus sabe por que chamou. Entretanto, Arão e Miriam se achavam no direito também de liderar, talvez porque um era sumo sacerdote, a outra era profetisa, então se achavam no direito. Não é assim também. As pessoas hoje pregam muito bem, ou ensinam muito bem, ou profetiza na parte do Senhor, ou é um bom pastor que no bom sentido da palavra, né? Eu digo um pastor exemplar, eu quero dizer. Então ele acha bem que o pastor já está na posição de liderança, né? Então vamos aqui excluir o pastor, que o pastor já é líder. Né? Então a pessoa por profetizar na igreja, porque canta muito bem, porque toca muito bem um instrumento, agora ele quer liderar? Não é assim, não é porque alguém canta bem que vai liderar. Não é porque toca bem, não é porque prega bem, não é porque ensina muito bem que vai liderar. A liderança é um departamento à parte. A liderança, ela cabe muitas outras questões para ser um grande líder. Veja, por exemplo, os grandes líderes da Bíblia, o próprio Moisés. Veja a estrutura que Moisés possuía, Josué, né, o próprio rei Davi. Então, a liderança não é assim, eu chegar lá e vou fazer, não é assim. E não é também porque sabe fazer algo que pode fazer. Veja, por exemplo, o caso de Saul. Saul era rei, mas quis levar o sacrifício ao Senhor. Não é o posicionamento dele. Rei é para governar e não para trazer sacrifícios ao Senhor. Quem fazia isso era o sacerdote. Então, quantas pessoas, porque às vezes tem até um cargo superior, quer fazer, se acha no direito de fazer aquele que não do inferior, porque o rei, em questões diplomáticas, o rei de Israel era a maior autoridade de Israel. Então, se o sacerdote pode fazer, então eu sou rei, também posso. Não é assim. Não é assim. Cada um tem que fazer o seu devido lugar. Se o Saul fosse de fato um grande líder, a primeira coisa que ele tinha que fazer era saber diferenciar. Não, eu sou rei, mas Samuel, ele é o sacerdote, então quem tem que fazer essa parte aqui é Samuel, eu não posso, eu não tenho autorização da parte de Deus para fazer. Então o líder, ele reconhece o posicionamento dele, ele sabe o que ele tem e o que ele não tem que fazer, ele reconhece a autoridade de onde que vem. Então Miriam e Arão tinham essa questão de quero liderar, eu sou sacerdote, então eu posso liderar porque eu sou sumo sacerdote, eu também posso liderar porque eu sou profetisa e além do mais somos mais velhos do que o nosso irmão. Não é assim que funciona a liderança. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Então, Miriam, no sentido de profetisa e conselheira, ela já estava fazendo um papel extraordinário. Se uma pessoa é profetisa e conselheira, já é algo importantíssimo. Um bom conselho salva pessoas da morte. Um bom conselho faz até mesmo as pessoas ficarem até ricas, né? Dependendo do conselho que a pessoa vai dar. Né? A questão da profetisa. Então, as pessoas ouviam Deus através dela. Então, ela já tinha um posicionamento de liderança. Talvez ela não tenha entendido ainda. Só que de uma forma talvez secundária, vamos assim dizer. E Arão, porque ele já ser sumo sacerdote, então também já era um posicionamento de liderança. Então, quantas pessoas hoje talvez
trazer aqui para nós a questão de Miriam e Arão. Talvez porque uma pessoa hoje está liderando, e às vezes até bem, um departamento, agora ele quer liderar a igreja inteira. Não, não é assim. Se o teu chamado é para um departamento, por maior ou menor que ele seja, é ali que você fica. Não queira ir para um lugar onde Deus não te chamou. E como é que nós estamos fazendo hoje? Todo mundo está fazendo um motim familiar para promover, e faz o quê? Acontece o quê? Acontecem ofensas, conflitos dentro da família. A troco de quê? A troco de nada. A troco por causa de uma liderança que Deus não deu? Então não vale a pena este negócio. Esse negócio não é para nós. Sinopse: ao invés de Arão e Miriam, obteve severo tratamento do Senhor. Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Pensa num negócio difícil, é o tal da mansidão e a pacificação. Ou seja, ser manso, como o nome já sugere, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa calma, é uma pessoa que é mansa, que ela não tem atitudes severas, né? Que ela não toma aquela atitude explosiva, vamos assim dizer. E a pacificação é aquela pessoa do famoso, na gíria do futebol, dizem que é a turma do deixa disso. É aquela pessoa, né, o pacificador, aquela pessoa que, não, deixa isso para lá, vamos fazer isso não, para que brigar? Isso é o pacificador, ele apazigua a briga, né, a questão explosiva, tá um irmão contra o outro, ou uma irmã contra a outra, ele vai lá e ele acaba com a situação, ele acaba com aquela briga, com aquela contenda. Isso é a pacificação. Então, essas eram as duas principais qualidades de Moisés. Ele era manso, ele não reagia quando alguém o afrontava, e também a questão dele ser pacificador, ou seja, ele mantinha a paz entre o povo. Veja como é que as questões de liderança são complexas, já que já tem mais duas questões aqui, mais duas qualidades que o líder precisa ter: ser manso e ser pacificador. Se for buscar, na verdade, as qualidades de um líder, são bastantes. O fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. A liderança também tem essa questão de ter um peso, ela tem um peso é algo muito pesado. Veja que Moisés, apesar de todas as suas qualidades, agora ele está conversando com Deus a respeito de que não está dando para mim mais, eu vou parar, não quero mais não, está difícil. Veja que não é muito diferente hoje. Há vários pastores hoje que estão querendo parar. E por que estão querendo parar? Porque de fato o fardo da liderança é muito pesado. Não é porque a pessoa é fraca, não é porque o líder é fraco, é porque realmente é um peso fora do comum. Alguns casos específicos é um peso até algo que precisava de dois carregarem e é um só que está levando. Então, o que é a lição aqui para nós nesse ponto principal? Ajude a liderança da sua igreja, ajude o seu pastor, ajude o líder do seu departamento, o grupo de varões, o grupo das irmãs. Ajude a liderança, não seja um que vai colocar um peso contra o seu líder, né, que vai provocar a ira dele, que vai afrontar ele. Não, traga soluções, né, seja uma pessoa incentivador, porque de fato, às vezes uma pessoa muda todo o sentido do líder. Às vezes o líder está aqui igual Moisés, querendo acabar, querendo desistir, e vem uma pessoa, um liderado, para dar uma palavra de ânimo, para sustentar o braço, né, como era Moisés, né? Precisou de duas pessoas, um de cada lado. Enquanto Moisés levantava a mão, Israel vencia. Então nós temos que, como liderados, obedientes ao Senhor, temos que ajudar o nosso líder, o nosso pastor, o nosso dirigente de congregação. Nós precisamos apoiar a liderança, apoiar o líder do grupo de varões, apoiar a liderança do círculo de oração, né, a liderança feminina de modo geral. Por quê? Para não tornar pesado. Para o líder que já é muito pesado a questão da liderança, não vai deixar mais pesado ainda. Você quer mesmo fazer isso para fazer com que talvez até a caminhada pare? Ou até venha
aconteceu pior com seu líder por uma questão de peso, então nós devemos ser sensatos. Há uma questão muito interessante que Jesus falou certa vez que diz o seguinte: o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então se coloque no lugar do seu líder. Se você fosse o líder do grupo, o líder da igreja, como é que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Vá você e faz o mesmo. A punição de Miriam e Arão. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Quando alguém levanta uma questão de um motim, uma rebelião contra alguém, não ficará impune. O Senhor vai tratar. Vai ter uma hora que o Senhor vai chegar a essa pessoa e vai tratar. E independente do tamanho do grupo, o peso principal vai cair sempre naquele que começou a articular. No caso aqui foi Miriam que articulou com o seu irmão, né? Ela criou a ideia para o irmão e incitou o irmão a ir contra Moisés. Então, quando alguém, né, na verdade todos vão pagar o preço, só que aquele que articulou vai pagar um preço muito mais alto. Então, vale mesmo a pena pagar um preço por uma rebelião? Não, não vale. Por quê? Porque o preço é muito alto e, dependendo da circunstância, pode ser um preço para a vida eterna. A pessoa pode perder a salvação por conta de rebelião. Por quê? Porque rebelião é um pecado que faz com que a pessoa perca a sua salvação. Então, quantas vezes as pessoas estão querendo mostrar que é melhor do que o líder, porque de repente sabe fazer algo melhor do que o líder? Entretanto, é o conjunto do negócio, né? O conjunto da obra. O líder está ali porque Deus colocou. Ah, mas eu tenho certeza que Deus não colocou. Ah, bom, se você sabe que foi Deus que não colocou, então aguarde o tempo, porque certamente o Senhor irá tirar. Não fique nem eu nem você querendo ajudar a Deus, né? Não, Senhor, e se rebelar contra o líder, se rebelar contra o pastor, né? Se rebelar um contra o outro, dentro da família, até na família de sangue mesmo. Porque fique feliz com a conquista do seu irmão, da sua irmã. Fique alegre, porque a conquista dela é a sua também, não é isso que a Bíblia nos ensina? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é isso que nós devemos fazer. Sinopse: Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Já tem mais uma qualidade aqui para o líder, a fidelidade. Conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Será que, a partir desta lição, nós vamos pensar um pouco antes de querer fazer algo contra o nosso líder? É claro que quando você vê que o seu líder está fazendo algo errado, nada mais justo do que você chamá-lo à parte e conversar com ele. Explica para ele, mostre o seu texto, né, bíblico, porque nós não devemos afrontar ninguém sem a palavra. Não é que a palavra foi feita para afrontar, a palavra é feita para confrontar. É diferente. Porque quando um líder, um pastor, liderança, está fazendo algo que é contrário à palavra, a pessoa tem que chegar para esse líder e mostrar a palavra e falar: olha, você está indo contra a palavra. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Chega com ele à parte. Se ele não aceitar a correção, vai lá outra vez com 2 pessoas para servir de testemunho. E faz o mesmo processo. Por quê? Porque apesar as pessoas que estão na liderança, por mais que estejam escolhidas por Deus, pode falhar, como o próprio Moisés falhou. Moisés foi escolhido por Deus, ele foi colocado lá, ele fez um bom trabalho, um excelente trabalho, mas ele pecou. Tanto pecou que não entrou na terra prometida. Tanto isso que culminou dele ver a terra, mas não entrar. E por que não entrou? Por causa da sua desobediência. Ou seja, Moisés foi um grande líder, mas teve uma hora que ele foi desobediente. Então, sim, todos nós somos sujeitos a falhas. Então, independente da pessoa que estiver na liderança, vai ter uma hora que ela vai falhar. Então, você vai lançar isso no rosto dele, né? No rosto dela? Não, você vai chegar à parte com a pessoa, com o seu líder, com a sua líder: ó, isso aqui você está fazendo errado. E mostra lá o texto bíblico. A Bíblia nos ensina assim, e você está fazendo de uma forma diferente do que a Bíblia nos ensina.
Acabou. E ali, se ele acertar e começar e corrigir e fazer o certo, então você ganhou o seu irmão, você ganhou o seu líder. Revisando o conteúdo, número 1, refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Número 2, por ela ser descendente de Cão, povo considerado vil, porém o real motivo era ciúme, pois queriam ter o mesmo protagonismo de Moisés. Número 3, consequências trágicas. Número 4, que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Número 5, ciúme, o motim e as obras da carne. Que nós venhamos tirar esse negócio de motim e família no meio de nós. Não é para nós não. Lembra que a Bíblia diz lá em Salmo 133:1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós devemos viver unidos um para com os outros. E o que é murmuração? Murmuração é um ato de falar baixo, falar murmúrio. E aquela pessoa que geralmente fala baixo, cochicha com alguém, né? A murmuração dá essa ideia também de cochichar no ouvido. Se alguém está cochichando no ouvido é porque alguma coisa boa não é. É geralmente reclamando de alguma coisa. Então a murmuração tem essa dinâmica, né? É falar baixo, é uma questão de murmuração, é uma questão de reclamar. É claro que há pessoas que reclamam bem alto, como era o povo de Israel. O povo de Israel gritava aos quatro ventos que queria voltar para o Egito, que lá a terra lá era melhor. Vai entender o povo, né? Prefere a escravidão do que a liberdade. Então que nós venhamos compreender que crente que murmura no deserto morre, né? Então que nós venhamos ter vida no Senhor e não reclamar, muito pelo contrário, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, na nossa família, e que nós venhamos repreender do nosso meio toda rebelião, inveja, ciúme entre irmãos e que nós venhamos continuar caminhando para a Canaã celestial. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!